Vamos lá. Próximo capítulo, vamos lá. Ante a reencarnação propriamente dita, né? Uma vez menino Júlio ligado, a célula já que vai ser fecundada ali naquele instante, na hora que fecunda a célula, o menino se liga, o espírito se liga. Né? Vem por toda a atração magnética, vai ser escolhido exatamente o óvulo necessário e exatamente o espermatozoide que vai ganhar a corrida, né? Os cientistas não sabem por que, que um chega na frente do outro, a gente agora sabe por que, que um chega na frente do outro. É por necessidade espiritual. Então, naquele instante em que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, o menino Júlio começa a ser ligado. Então, ali tem duas células só, a célula da mãe e a célula do pai. É o momento de maior inconsciência nossa, essa ligação primordial que é feita. Então, vamos lá, vamos chegando. Tudo lhe parecia desdobrar-se com segurança lá na casa. Júlio dormia, não mais acordará, informou a guardiã feliz. Tinha a impressão de que o reencarnante desaparecia pouco a pouco na constituição orgânica de Zulmira, como se a futura mãezinha fosse um filtro miraculoso a absorvê-lo. Então, a sensação é como se o perispírito do Júlio com a mãe parece que se funde, mas não se funde, tá? Mas vibratoriamente fica tão perto a vibração, tão próxima, que parece fundir-se, mas não se funde, porque os perispíritos são sempre diferenciados, lembra? Os perispíritos têm ele tem uma das propriedades chamada unicidade. O meu perispírito não é igual ao de vocês, o de vocês não é igual a mim, não existe um que seja igual ao de ninguém. Então, mas eles ficam tão próximos em vibrações que parece uma coisa só. Sem contar que o perispírito vai diminuir de tamanho, miniaturização, que eles chamam, né? Nos livros missionários da luz, do André Luiz. Ele vai sofrer aquela forma, ele vai começar a se moldar na forma de um feto, de um bebezinho, tá bom? Então, naquele instante, ocorre esse processo. Isso aqui são imagens que eu tirei dos Missionários da Luz, da reencarnação de Sigismundo, mas é só para a gente ilustrar, tá? Porque a gente não tinha nada próximo, só para a gente lembrar, tá? Observamos que Júlio se caracterizava por enorme diferença. O corpo sutil do menino, que é o perispírito, denotava espantosa transformação. Começava a perder aquela forma de criança, que ele morreu, tinha uns 8 anos, né? Ele começa agora a ganhar a forma de um bebê, de um feto, né? Então ele vai começar a mudar, porque agora ele vai ter uma nova aparência genética. Adelgaçara-se de maneira surpreendente. Tive a ideia de que ele e Zulmira, alma com alma, se fundiam um no outro, mas não se fundem. Lembra isso, não se fundem. Cada perispírito é diferente. É que a vibração fica tão próxima, tão parecida, que parece uma coisa só. Tive a ideia de que eles uniram. Assim, a moça ganhara em plenitude física e vivacidade espiritual quanto perdia o menino na apresentação exterior. Júlio adormecera aliviado, ao passo que a jovem senhora demonstrava admirável despertamento para a vida. A maternidade traz essas questões, né? A segunda esposa de Amaro modificara-se de modo sensível, ficou mais bonita, iluminada. Por quê? Porque o amor ilumina a gente, muda a nossa forma perispiritual. Né? Deixa eu ver. Como as pessoas felicitadas por novos títulos de confiança no trabalho revelava-se mais alegre e mais cônscia das obrigações que lhe competiam. Então, ela estava mais iluminada, estava recebendo o menino Júlio, e ela seria a futura mãezinha dele. Registrando-nos assombro, o instrutor explicou com a sua habitual gentileza. A reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico, né? Porque é um choque porque está renascendo, está perdendo a consciência, o outro é um choque porque está desligando, né? Está entrando num processo de perturbação para depois ganhar uma consciência plena. Isso em casos normais, né? Unido à matriz geradora do santuário materno, em busca de nova forma, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas que lhe impõem a redução automática, né? Essas correntes eletromagnéticas são também determinadas pelo fluido vital que ele está recebendo do pai e da mãe, e também do fluido vital que está sendo reabastecido. Então, tudo isso vai sendo modificado, vai ajudando a ele, aquele novo corpo físico vai se formando de conformidade
com as necessidades do menino Júlio e com as novas informações também genéticas que ele está recebendo, que são do pai e da mãe, parecenças físicas são naturais, né? O que a gente está imprimindo ali no perispírito é essencialmente as marcas e memórias necessárias para a nossa futura reencarnação, tá bom? Então vamos lá. Processo de contração do perispírito ou miniaturização. Constituído à base de princípios químicos semelhantes em suas propriedades ao hidrogênio, a se expressarem através de moléculas significativamente distanciadas uma das outras, quando ligado ao centro genético feminino, experimenta expressiva contração. Contração porque está começando uma célula com a outra, ele tem que se adaptar àquelas novas mudanças para que agora ele perca a forma e a aparência do perispírito que ele tinha anteriormente e imprima nova forma e nova aparência. Ok? Você perde uma coisa e ganha outra. Né? Deixa eu ver onde que eu parei. Não sei onde que eu parei. Observa-se, então. Observa-se, então, muito obrigada, Célia. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares, né? Se você tinha um espaço intermolecular maior, agora o espaço vai ficar diminuto, né? Porque, veja bem, estamos iniciando, somos 2 células, o espaço está muito menor do que quando a gente tinha um corpo cheio de células. Só para a gente poder compreender um pouco isso, né? A contração é a maneira do indumento de carne sobre carga elétrica derivado do poder. Observa-se, então, a redução volumétrica do veículo sutil pela diminuição dos espaços intermoleculares. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de fundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo-nos o perispírito esse aspecto de desgaste ou de maior fluidez. Então, tudo aquilo que já era velho sai, volta, porque você vai agora adquirir uma nova forma. Então, você vai perder matéria, se você for pensar, para ganhar de novo. Você perde para ganhar de novo, claro. Você vai mudar toda a forma do seu perispírito. A gente não pode esquecer que perispírito é matéria, que quintessenciada, mas é. Uma pessoa deve estar pensando, mas perispírito, matéria... É, matéria quintessenciada. Você não vai perder aquela forma, então tudo aquilo que não for necessário, que atrapalhar a nova forma, vai se voltar para o reservatório universal. E aquilo, então, você vai se reabastecer de novo para fazer uma outra formação posteriormente. Foi ou não? Ficou confuso? Foi? Deixa eu ver onde eu parei. Toda matéria que não serve ao trabalho fundamental de fundição da forma é devolvida ao plano eterial, oferecendo no perispírito esse aspecto de desgaste ou maior fluidez. Então, processo de contração do perispírito ou miniaturização. É o que vai acontecer com a gente vai perder parte daquela forma, daquela aparência que a gente tinha, a gente tem que perder mesmo, porque a gente vai ter novo corpo, nova genética dos novos pais, né? É um futuro corpo. É isso que a gente tem que entender, tá? Vamos lá. Se alguma coisa não ficar bem explicada, me cobre. Quer dizer, então, aventurou Hilário, em sua curiosidade construtiva, aliás, a curiosidade deve ser construtiva, se não for, se for só por curiosidade mesmo, a gente deve, fechar a boca. Quero dizer que os princípios organogênicos essenciais do perispírito de Júlio já se encontram reduzidos na intimidade do altar materno e, à maneira de um imã, vão aglutinando sobre si os recursos de formação do novo vestuário de carne que lhe será o vaso próximo de manifestação. E a forma a rarefazer-se sob nossos olhos, inquiriu meu colega espantado. Está em ativo processo de dissolução? Então, vamos exemplificar. Eu vou tirar esse exemplo, um livro do Gabriel Delany, que eu gosto muito, chamado Evolução Anímica. A gente acha que quando os livros são velhos, não servem para mais nada, né? A gente está vivendo um etarismo para tudo, né? Então, vamos lá. O Gabriel Delany, ele explica que a nossa primeira carga de fluido vital ele vem da célula ovo e do espermatozoide, que a gente recebe do pai e da mãe. Então, ele, para explicar como se dá a reencarnação
E como é modelado o futuro corpo, né? E também por que que o futuro corpo é modelado com determinadas marcas, com determinados defeitos, ele vai usar essa ferradura aí, esse ímã em forma de ferradura, em que ele vai eletrizar essa barra de ferro em forma de ferradura, em forma de letra U, ele vai jogar uma carga elétrica nessa barra de ferro. Isso é um experimento de física normal. Então, essa carga que vai imantar essa barra de ferro é o fluido vital. Primeira carga que a gente vai receber é do pai e da mãe, mas a gente também vai começar a se encharcar de fluido vital, porque a carga de fluido vital que a gente vai receber está de conformidade com o tempo em que a gente vai precisar ficar reencarnado e também de conformidade com aquilo que a gente veio executar. Isso é um trabalho muito desgastante. Imagina lá nos primórdios da mediunidade, quando a gente tinha os médiuns de efeitos físicos, eles tinham que ter uma carga de fluido vital muito grande, não só para viver o tempo que precisa, mas para fornecer material para as materializações. Tá? Então, é só para a gente ter uma noção. Então, esse fluido elétrico, que é o fluido vital, ele é um fluido eletromagnético, mas aqui a gente separou, a gente botou só elétrico. Ele vai ser aquele que vai envolver todo o perispírito, encharcar o perispírito, que é essa barra em forma de ferradura, em letra U, que a gente está vendo ali. Essa barra magnetizada, ela vai atrair uma limalha de ferro, tá vendo que eu botei aqui do lado? Como se a gente jogasse em cima dessa barra aqui, tivesse um papelão, tá? E jogasse aqui por cima limalha de ferros, aqueles, como se fosse um pó de imã. Todo mundo sabe o que é uma limalha de ferro, um pó de imã? Quando eu jogo ali, beleza, esse ferro, o que que vai acontecer? Esses pedacinhos diminutos, né, de ferros que eu vou jogar ali em cima. Como essa ferradura está magnetizada, né, ela se tornou um ímã, o que que vai acontecer ali? Esse ferro vai se condensar em torno dessa ferradura, concorda? Porque ele vai atrair. Então, essa limalha que estava ali jogada, que estava amorfa, sem forma nenhuma, ela não vai tomar a forma da ferradura? Foi? Todo mundo captou isso? Que aí daqui para frente eu vou seguir. Beleza, então. O fluido vital, beleza, é a energia que vai, né? É a eletricidade que vai tornar o meu perispírito um grande imã para a gente compreender. Ele vai ficar eletrizado, magnetizado. E aí, então, ele vai atrair essa limalha. O que são essas limalhas? As células que estão em processo automático de mitose e meiose, de formação, de aumento, de formação corporal. E aí ele vai tomar exatamente a forma do meu perispírito. Se a minha forma é em U, um exemplo, né? Ele vai ter a forma de U. Se aquele U tiver quebrado em algum lugar, são as falhas que eu tenho, os defeitos, não é? Que eu preciso ver. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o formato do defeito. É ali que o corpo físico vai se moldando. Foi? Foi ou não foi? Tá mesmo? Posso seguir então, gente? Se não tiver, fala assim, não tá. Então, tá bom. Então, é assim que se dão os processos. Por isso que a gente fala, o perispírito, ele é a forma. A forma é essa ferradura, essa barra de ferro em forma de U. A eletricidade, a primeira carga que eu recebo é do pai e da mãe. Mas é claro que eu vou continuar absorvendo o fluido vital que eu preciso, que vai ser armazenado num corpo que está em formação também, que é o duplo etérico, que só existe ele quando a gente está encarnado. Quando a gente desencarna, a gente perde ele. Então, ele também vai começar a se formar e vai atrair as moléculas físicas que estão em reprodução, estão em multiplicação, e vai formá-las de acordo com essa forma, com esse modelo que está sendo oferecido aí. Por isso que se o menino tem um defeito aqui, quando chegar aqui, vai aparecer o defeito. Imagina uma forma de bolo que vocês amassaram. Na hora que eu fizer o bolo, aquele lugar ali vai ficar deformado? Então, o perispírito é essa forma, o perispírito é essa marca de U, essa ferradura, mas eu podia ter colocado em outra forma, um quadrado, um retângulo, um círculo, sei lá, tá? E aí ela tomaria essa forma. Foi? Isso são explicações do livro do Gabriel Delany, Evolução Anímica, que a gente acha que já pode engavetar o livro, que já está tudo ultrapassado, tá?
uma ideia muito interessante para a gente fazer a compreensão dentro da nossa cabeça, né? Pelo menos para mim me ajudou muito. Então vamos lá. Ontogenia, o que é isso? Recapitula a filogenia. Isso é uma teoria, tá? Então eu vou primeiro falar o que é ontogenia e filogenia. Ontogênese é o processo biológico que descreve o desenvolvimento de um organismo desde a fecundação até a maturidade. Este processo abrange todas as transformações que o indivíduo sofre ao longo de sua vida, incluindo fases como a gametogênese, a fertilização, a clivagem, desse para lá. Filogênese refere à história evolutiva das espécies e suas relações de parentesco. A filogênese busca entender como as espécies se relacionam entre si, como evoluíram a partir de ancestrais comuns. Eu só vou pular um slide e vou voltar de novo. Quer ver uma coisa? Quando a célula-mãe e a célula-ovo está nessa fase aqui, ó, embrionária, a gente vai ver que essa fase aqui, ela vai se assemelhar muito, no início, a quase todas as espécies. Olha só, esse daqui, ó, que é de um peixe, esse daqui é de um ser humano. Não são parecidos entre si? Isso é filogenia. Mas por que existe essa semelhança, essa parecência? Porque nós passamos por lá, pelos reinos, não é isso? Então, a gente passou por esse processo todo? Passamos. Ou eu estou falando grego para alguém? Nós passamos pelos diversos reinos, mineral, vegetal e animal, não é? Então, nós passamos pelas espécies? Sim. Então, olha só, um embrião nas suas primeiras fases, aqui, ó, de um peixe, não é parecido com o ser humano? Né? À medida em que ele evolui, olha só, eles ainda guardam uma ligeira semelhança. Tá? Por isso que alguns atores, apesar de que se diz que hoje isso está um pouquinho ultrapassado, eles dizem que a ontogenia recapitula a filogenética. Por quê? A filogenia, por quê? Porque existe uma certa semelhança. Muita coisa ali a gente já está automatizado, porque a gente passou pelos outros reinos e já é semelhante, o processo se faz automaticamente. Um recapitula o outro. Interessante, a gente reencarna de novo, a gente vai passar pelo processo embrionário? Vai. É parecido com o do peixe, que é parecido com o do ser humano, entendeu? Existe essa. Eles dizem que hoje essa recapitulação não é bem assim. Não é bem assim. Mas, se a gente pegar um embrião nas suas primeiras fases, vai ter que olhar com muita minúcia para a gente poder diferenciar se é um peixe ou é um ser humano. Só dali para frente, depois de um bom tempo, que olha só, que a gente consegue saber que uma coisa não é outra. Mas olha que interessante, um coelhinho para o ser humano fica bem difícil de, mesmo depois de um bom tempo, não é? De evolução, que isso aqui, ó, é uma linha de evolução, ó, na vertical, na horizontal para mostrar semelhanças dentro de um período. Isso aqui é evolução de um para o outro. Olha que interessante, esse coelhinho aqui, numa determinada fase de vida dele, de gestação, não é parecido com o ser humano? Se a gente pegasse um separado e olhasse à primeira vista, ai, isso deve ser de um ser humano, a gente teria que olhar com detalhes. Foi? Isso é só uma curiosidade, tá? Então, vou voltar aqui, peraí, que eu saí do slide, peraí, para poder voltar. Cada ser que retoma o envoltório físico, que vai voltar à reencarnação de novo, né, o físico, revive automaticamente na reconstrução da forma que se exprimirá na Terra. Então, eu vou voltar, vou ser um embrião de novo. Todo o passado que lhe diz respeito, estacionando nas mais altas configurações típicas que já conquistou, para o trabalho que lhe compete, de acordo com o degrau evolutivo que se encontra. Então, vamos passar isso aqui era só para vocês entenderem. Os princípios que analisamos funcionem em igualdade de circunstância para os animais, eles também vão ter que recapitular, passar por toda aquela fase de novo? Não é. Não vão? Acabei de mostrar no slide anterior, olha só. Se um coelhinho reencarnar, né, tá aqui, ó, ele vai passar por isso aqui, vai passar por esse desenvolvimento, por esse, vai passar tudo de novo. Aqui, o que se a gente vai notar a diferença de um bebê para ele, vai ser olhar aqui que ele tem um rabicozinho, no ser humano não tem um rabicozinho, né? Ou não deveria ter, né? Mas ele vai passar por toda essa recapitulação de novo? Pode falar, Edilene. E quando acontece no animal o clone? A clonagem de seres humanos ainda eu não só se sabe. Eu só estou perguntando isso porque a minha irmã,
é veterinária, e o meu cunhado agora tem uma questão de um mês, mais ou menos, ele comprou uma vaca que ela é um clone, ela é idêntica à mãe dela. Sim, idêntico fisicamente, né? Fisicamente é igualzinho, né? Parece gêmeos. Mas será que o mesmo comportamento da vaca mãe é o comportamento da vaca filha? Aposto para vocês que não. Por quê? Pois é, porque ali existe um princípio inteligente, que são diferentes. Apesar de que a vaca ainda não tem uma personalidade em si, mas tem diferenciações entre. Já tem um remanescente, esse próprio livro do Gabriel Delany fala isso, já tem alguma coisa que um dia vai se tornar uma personalidade. Para quem já teve animal doméstico, vamos supor, cachorro. Cada cachorro que vocês tiveram, um foi igual ao outro? Igualzinho, personalidade igualzinha. Que a gente chama personalidade, não tem persona ainda, né? Mas eles são iguaizinhos no modo de comportar-se? Não, porque ali já tem um embrião de comportamento. Por quê? Isso é a prova cabal de que existe algo mais do que matéria ali. E é isso que os cientistas vão acabar descobrindo. Que não é uma questão puramente genética. A própria clonagem vai apresentar isso. Porque se a gente fosse só um pedaço de carne, se você clonar um animal, ele tem que ser exatamente igual. Exato. Comportamento, tudo igual. Mas por que não somos? Nem os gêmeos univitelinos são iguais. Deveriam ser. A genética é igualzinha? Deveria ser. Mas por quê? Porque somos pessoas, somos indivíduos espirituais passando uma experiência na matéria. Vai se chegar a essa conclusão. O futuro vai chegar, tá? Obrigada, Eli. E isso, estou aqui para isso. Gente, deixa eu só ver onde que eu parei, que eu pensei. Assim. Como não, replicou o nosso orientador paciente, todos achamos na grande marcha do crescimento para a imortalidade, nas linhas infinitas do instinto, da inteligência, da razão e da sublimação. Passamos por tudo isso, né? Estamos chegando, saindo da razão e indo para a sublimação. Mas ainda estamos muito agarrados aqui, ó, na razão e na inteligência. Permanecemos todos vinculados à lei dos renascimentos como inalienável condição de progresso, até a gente alcançar uma condição liberta da vida material, que é a condição de espíritos puros, né? Atacamos experiências múltiplas e recapitulamos-las tantas vezes quanto se fizerem necessárias na grande jornada para Deus. Crisálidas de inteligência, nos setores mais obscuros da natureza, evolvem para o plano das inteligências fragmentárias, que são os animais, então, do vegetal para o animal, né? Onde se localiza os animais de ordem superior, que, por sua vez, se dirigem para os reinos da consciência humana. Os animais de ordem superior, um dia, também passarão para o reino hominal. Tanto quanto os homens, pouco a pouco, se encaminham para as gloriosas esferas dos anjos. Espero que logo, logo a gente consiga. Imaginemos um pêssego amadurecido lançado à cova escura. Um pêssego que está madurinho, prontinho para comer, mas a gente joga ele na terra, a fim de renascer. Decomposto em sua estrutura, restituirá os reservatórios da natureza, todos os elementos da polpa. O que vai acontecer com aquele pêssego madurinho que eu joguei debaixo da terra? Ele não vai ter que perder toda a forma carnuda dele e fazer com que a semente que está em potencial dentro dele possa germinar, mas a parte de fora vai se perder da carne tão gostosa do pêssego? Vai. O que acontece na hora da gente reencarnar? A mesma coisa. A essência continua a mesma, que é a semente. Mas o que está fora volve para a terra. E o que está dentro vai dar origem a um novo corpo. Ficou mais claro agora? Né? E assim seremos nós. Tá bom? Vamos terminar. Estamos terminando aqui. Deixa eu ver que falta pouquinho. Né? Isso acontece com a maioria, informou o ministro, de vez que há exceções na regra. Todo nascimento e toda morte tem exceção. Nenhuma é igual, já falei isso para vocês. Em muitas circunstâncias, semelhante imposição não existe. Quando a mente já desenvolver certas qualidades, aprimorando-se em mais altos degraus da sublimação espiritual, pode arrojar de si mesmo os elementos indispensáveis à composição dos veículos de exteriorização de que necessite em planos que lhe sejam inferiores, né? Em planos que lhe sejam inferiores. Quer dizer, podemos formar sozinhos o nosso planejamento reencarnatório, etc. e tal, mas no momento a gente não pode. Nesse caso, o espírito já domina plenamente as leis da aglutinação da matéria no campo de luta que nos é conhecido, e por esse motivo governa o fenômeno da própria reencarnação sem se subordinar a ele.
Então, quando a gente estiver bem evoluído, a gente não vai precisar da ajuda, a gente faz o processo todo sozinho. Mas até lá, né? Até lá a gente precisa, tá? Até lá a gente vai precisar. Hereditariedade. E a questão, só queria terminar, gente, e a questão da hereditariedade? Indagou meu companheiro reverente. Júlio, perdendo o corpo sutil em que chorava atormentado, ressurgirá na existência física sem a moléstia de que apoquentava por herdar fatalmente os característicos biológicos dos pais? Não. Ele vai herdar as características físicas dos pais, mas a marca lá que ele tem nessa área aqui, né, no centro laríngeo, na parte da fonação, ele vai imprimir essa marca ali. Então, é isso que a gente precisa entender. A gente vai herdar a parecença física, né? As questões físicas. Se os pais são de pele escura, todos os dois teremos pele escura, se os dois terão pele clara, entendeu? Se tem determinadas características fisionômicas muito marcantes, iremos adquirir isso. Mas aonde a gente errou, onde tem marcas no nosso perispírito, essas marcas virão. Não tem essa coisa, não. Tipo assim, herdei do meu pai novinho, 0 bala, vai vir tudo zerado. Não é assim, não. Tá bom? Não é assim, não. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Por isso que ele fala, somos então levados a crer que Júlio transportará consigo a enfermidade que sofri em nosso plano, à maneira de alguém que, em se mudando de domicílio, não modifica o quadro orgânico. Observou Hilário com sensatez, né? Então, é claro que todas as problemáticas que o menino Júlio tem nessa área aqui, ele vai levar. Isso mesmo, elucidou o ministro satisfeito. O problema de natureza espiritual. E a gente tem que entender que a genética, para nós espírita, não é causa, ela é efeito, porque a causa somos nós. Então, nós vamos escolher a genética necessária para passarmos aquilo que nós precisamos. Se precisamos de um defeito em determinada área do corpo, nós vamos usar a genética ao favor de vir com aquele defeito para que a gente possa resgatar as leis. Ok? Para nós espíritas. Se você falar com um homem de ciência, ele vai dizer, claro que não, a genética é causa, ele vai dizer. Mas não é. Para nós é efeito. Tá? Então, vamos lá. E aí ele vai falar por quê, né, que o menino vai jogar isso para o corpo físico. Ele fala assim, como vemos, na mente reside o comando, e é verdade. A consciência traça o destino, o corpo reflete a alma. Toda agregação da matéria obedece a impulsos do espírito. Então, a agregação da matéria vai se dar de conformidade com as virtudes e os vícios que o espírito jogar para esse corpo, né? Os vícios formarão as marcas e as virtudes nos fortalecerão. Nossos pensamentos fabricam as formas de que utilizamos na vida. Então, gente, era essa a mensagem dessa noite. Acabei 1h30 certinho. Né? Se ficar alguma dúvida, vocês podem me mandar ou pelo meu privado, que vocês têm acesso, né? Todos têm, é só acionar lá, ou podem passar para mim para a próxima aula, tá bom? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Divino Mestre, permaneça conosco durante toda essa semana. Muito obrigada. Um beijo.